Mas acho que o governo acerta em apoiar isso, né? Quem, na verdade, levantou essa bandeira aí foi o próprio Arthur Lira, ao costurar isso na Câmara. Mas com esse apoio do governo, e foi muito curioso porque foi contra a palavra do Lula, que ele tinha dito publicamente. Mas por trás a gente sabe que tem a atuação também de Fernando Haddad, que briga bastante por essa taxação. Isso é uma decisão certa, Fabiola, tomada, como muitas vezes ocorre no Brasil, por vias tortas, né? Isso deveria ser feito mediante um debate muito sério, não com um jabuti pendurado num projeto que diz respeito a outra coisa, não tem nada a ver com isso, penduraram isso lá. E agora, a decisão é absolutamente correta, tanto que ela decorre, a aprovação mais tranquila na Câmara, decorreu de um acordo. O Ministério da Fazenda negociou essa alíquota. Não era o que o Ministério queria, inclusive, o Ministério da Fazenda queria mais, queria não 20%, mas 60%, ou uma escala móvel que levasse aos 60%. Nós estamos falando, Fabiola, de uma anomalia que nasceu de uma portaria que foi editada pelo Ministério da Fazenda em 1999. Essa portaria estabeleceu uma isenção de imposto de importação para remessas postais que viessem do exterior no valor de até US$ 50. Essas remessas não pagariam tributo, não pagariam imposto. E aí, empresas estrangeiras, as mais notáveis são as chinesas, que operam nesse comércio digital, passaram a subfaturar mercadoria, fracionar compras em pacotes menores, aí pegavam o nome lá de um personagem fictício, até atores de cinema, como se as pessoas físicas estivessem mandando de fora para o Brasil produtos neste valor de até US$ 50. E isso resultou numa sonegação graúda de imposto. E essa remessa ilegal prejudicou aqui o varejo no Brasil, levou à eliminação de postos de trabalho, muitas lojas, muitos varejistas fecharam pontos de venda. Então, evidentemente, nós não poderíamos continuar conspirando contra nós mesmos, favorecendo essa concorrência predatória. E, parcialmente, o problema foi resolvido no ano passado, quando o governo criou um programa, já na gestão do ministro Fernando Haddad, foi criado um programa chamado Remessa Legal, salvo engano de minha parte, e esses produtos passaram a entrar no Brasil e pagar pelo menos o ICMS nos estados, uma alíquota de 17%. Mas já se discutia, desde então, a necessidade de taxar essas importações para fechar essa concorrência desleal, essa porta que levava à concorrência desleal. Agora, o risco político para o Lula como nós estamos tomando essa decisão por vias tortas, é de que o bolsonarismo, e é importante lembrar que o autor desse jabuti, que quem introduziu esse jabuti na árvore foi um bolsonarista na Câmara, mas hoje os adeptos do Bolsonaro estão já percorrendo as redes sociais no debate sinistro, atribuindo ao Lula, ao governo Lula, o aumento de imposto às pessoas mais pobres. E nós estamos falando de algo que impõe um custo, a pretexto de beneficiar o consumo dos mais pobres, impõe-se um custo que afeta também os mais pobres, a sociedade brasileira como um todo. Então, era necessário fazer, fez-se pela via torta, sem o debate adequado, e o governo Lula corre, sim, o risco de ter um prejuízo político, que o bolsonarismo, embora esteja na origem da adoção dessa providência, já percorre aí as redes sociais, estimulando essa aleivosia segundo a qual essa tributação decorre de um desejo do governo Lula, um desejo incontido de elevar tributos, de aumentar impostos. Então, quando a coisa vem pela via torta, Fabiola, a possibilidade de falsear o debate é ainda maior. Até porque quando o Lula falou sobre isso, ele falou: é um monte de bugiganga aí, essas coisinhas aí que as mulheres compram, né? Foi quando ele falou: minha mulher compra, a mulher do Alckmin compra, a filha do Arthur Lira compra. E na verdade, como a gente está trazendo aqui, não é só isso, né? Então, da forma como foi colocado para a sociedade, o próprio Lula se deu mal nisso, né, Josias? Quando você fala dessa questão política, foi quando ele foi falar isso, ele agora mesmo se prejudica com essa fala dele, né?
Sem nenhuma dúvida, Fabiola. Inclusive, o presidente, no primeiro momento, disse que insinuou que poderia vetar. Esse debate já nasceu torto no ano passado, quando o Ministério da Fazenda discutia uma fórmula de resolver o problema, e a Janja, numa visita internacional, estava ali do lado do Haddad, ela fez uma postagem nas redes sociais, como que a insinuar que o governo não imporia um tributo, uma taxação aos mais pobres. E é preciso dizer aqui, para retirar todo o farisaísmo desse debate, não são só os pobres que compram, não, esses conglomerados digitais chineses. A classe média está ali comprando à farta nessas lojas digitais. E nós precisamos discutir, isso aqui não é uma forma de você produzir desenvolvimento, não é uma política de desenvolvimento adequado você favorecer o emprego no exterior e permitir que os produtos fabricados lá fora entrem aqui a partir de uma porta que favorece a sonegação de tributos, em detrimento de quem produz no Brasil com uma sobrecarga tributária que leva a uma concorrência que é desleal. Então, a gente está dando tiro no pé. E não se pode manter uma coisa como essa, seja qual for o pretexto, né? Isso não é política de desenvolvimento, isso é suicídio do varejo nacional. Bom, já que temos um